Em dezembro de 2022, o primo do João ligou chorando. Não era o tipo de choro de quem perdeu alguém, era o tipo de choro de quem perdeu algo mais difícil de nomear. Aquele choro seco, entrecortado, de homem que passou anos sem chorar e de repente não consegue mais segurar. O Paulo tinha 43 anos, formado, articulado. O tipo de pessoa que quando abre a boca numa reunião, todo mundo para de falar. Tinha passado os últimos 2 anos construindo uma carreira como consultor de gestão independente. Depois de anos presos em empresa, finalmente livre, finalmente dono do próprio tempo, finalmente fazendo o que achava que merecia fazer. E naquele dezembro, ele estava com o nome negativado. 3 clientes que tinham cancelado o contrato no mesmo mês, uma sociedade que tinha virado processo judicial e uma conta bancária que estava no vermelho há tempo suficiente para isso ter deixado de ser urgente e virado normalidade. Ele ligou para o João porque não sabia mais para quem ligar. E o João ouviu por quase 1 hora. Ouviu o Paulo explicar como o mercado tinha mudado, como os clientes eram difíceis, como o sócio tinha agido de má fé, como a inflação tinha comido a margem, como o governo tinha travado o setor, como tudo que poderia ter dado errado tinha dado errado ao mesmo tempo, como se o universo tivesse conspirado especificamente contra ele. E quando o Paulo terminou, o João ficou em silêncio por um momento. E então disse uma coisa que o Paulo não esperava ouvir. Paulo, você me ligou para desabafar ou para entender o que está acontecendo de verdade? Silêncio do outro lado. Porque se for para desabafar, eu estou aqui. Mas se for para entender, a história que você acabou de me contar tem um problema. Você aparece nela como vítima de tudo. E eu te conheço desde que a gente tinha 8 anos. E eu sei que não é assim. Essa conversa durou mais 3 horas. E é ela que João vai te contar hoje. Mas antes de entrar na história do Paulo, João precisa te fazer uma pergunta. Você já parou para reparar como algumas pessoas têm uma explicação perfeita para tudo que dá errado na vida delas? Não uma desculpa tosca. Uma explicação sofisticada, articulada, cheia de contexto e referência e lógica aparente. O tipo de explicação que quando você ouve, você pensa, cara, faz sentido, realmente foi azar. Mas quando você soma todas as explicações ao longo dos anos, percebe que sempre tem uma, que nunca falta uma, que o azar é suspeitosamente consistente. Isso tem um nome, e João vai te contar qual é esse nome, mas primeiro ele precisa te contar quem é o Paulo. Na mesma cidade que João, interior de São Paulo. Família simples, pai trabalhador, mãe que costurava para fora para complementar renda. Os dois eram primos de primeiro grau, tinham se criado juntos nos fins de semana na casa da avó, aquele tipo de proximidade que a infância constrói e que o tempo não apaga, mesmo quando a vida leva cada um para um lado diferente. Desde cedo, ficou claro que o Paulo era diferente. Não diferente de forma vaga, diferente de forma específica e mensurável. Ele aprendia rápido, lembrava de tudo. Tinha aquela capacidade rara de ver conexões entre coisas que pareciam não ter relação. Na escola não precisava estudar muito. Entendia na primeira explicação, guardava, reproduzia. Os professores adoravam. Os outros alunos odiavam um pouco, do jeito inofensivo que se odeia quem parece não precisar se esforçar. Paulo fez faculdade de administração. Se formou bem, não com distinção, mas bem. Entrou numa consultoria de médio porte logo depois. Em 2 anos já estava gerenciando projetos. Em 5, liderando equipes. Em 8, tinha o título de sênior e um salário que a família toda achava impressionante. João e Paulo se falavam com frequência ao longo de todos esses anos. Às vezes pessoalmente, nas datas de família, naquelas reuniões de avó que foram ficando mais esparsas conforme o tempo passou e a avó foi envelhecendo.
Às vezes, por telefone, uma ligação de meia hora que começava com um assunto trivial e terminava em conversa profunda. E João foi observando o Paulo ao longo de todos esses anos com aquele tipo de atenção que você só tem por quem você realmente conhece. E o que ele observou foi uma coisa que demorou anos para conseguir nomear. O Paulo era brilhante. E o Paulo estava sempre quase chegando lá. Quase. Sempre quase. Em 2018, Paulo saiu da consultoria. Não foi demitido. Saiu. Decisão dele, planejada, calculada. Tinha juntado uma reserva, tinha alguns contatos de mercado, tinha uma proposta de projeto freelance que ia cobrir 3 meses de despesas enquanto ele estruturava a operação própria. João lembrou dessa conversa. Paulo estava animado. Não do jeito efusivo de quem está se iludindo, mas do jeito confiante de quem calculou e acredita no cálculo. Tinha planilha, tinha projeção, tinha pipeline de potenciais clientes. Fazia sentido. João achou que fazia sentido. O que nenhum dos dois viu, ou melhor, o que João só viu depois, com a clareza que o tempo dá às coisas, é que o Paulo estava saindo da estrutura que compensava exatamente os pontos cegos dele. Dentro da consultoria, Paulo tinha prazo que o cliente impunha. Tinha gestor que cobrava entrega, tinha estrutura que organizava o que ele naturalmente não organizava. Tinha sistema de suporte que absorvia as partes da operação que ele não gostava de fazer: financeiro, administrativo, comercial. Fora da consultoria, ele tinha só ele mesmo. E ele mesmo, sem estrutura externa, era uma equação diferente. Os primeiros 6 meses foram bons. O projeto que tinha na mão foi bem. Um cliente novo apareceu por indicação. O nome do Paulo tinha peso suficiente no mercado para abrir portas. A liberdade de não ter chefe, de escolher os projetos, de trabalhar nos horários que queria, isso gerava uma energia que ele não sentia há anos. João conversou com ele nesse período e sentiu a diferença. Paulo estava mais leve, mais presente, mais ele mesmo. E então começou o segundo semestre de 2019. O cliente principal sinalizou que ia reduzir o escopo do contrato. O cliente novo entrou em processo de fusão e congelou todos os projetos externos. Uma terceira oportunidade que estava avançando travou porque a empresa entrou em crise de gestão interna. 3 coisas ao mesmo tempo, todas fora do controle do Paulo. Todas com explicação legítima, razoável, verificável. Paulo reagiu como qualquer pessoa inteligente reagiria. Analisou a situação, identificou os problemas, criou um plano. Ia diversificar a carteira de clientes, ia explorar um segmento diferente, ia desenvolver um produto de treinamento que pudesse escalar sem depender de projeto por projeto. Fazia sentido. Tudo fazia sentido. O que não saiu do papel foi o produto de treinamento. O que não avançou foi a diversificação. O que não aconteceu foi a mudança de segmento, porque apareceu um projeto novo, menor do que ele queria, mas suficiente para cobrir os custos imediatos. E com o projeto na mão, a urgência de construir algo mais sólido diminuía. Não desaparecia, diminuía. Ficava para depois, para quando esse projeto terminasse e houvesse mais tempo. Você já viu esse filme antes? Michael. Existe uma palavra em inglês que João aprendeu num livro do psicólogo e pesquisador Adam Grant, chamado Originals, um estudo sobre como pessoas criativas e inovadoras pensam e agem diferente. A palavra é precrastination, não procrastinação. Precrastinação. O oposto. É a tendência de resolver as tarefas mais imediatas e concretas antes das tarefas mais importantes, mas menos urgentes. É o impulso de responder o e-mail que acabou de chegar antes de trabalhar no projeto que vai mudar a trajetória do negócio. De aceitar o projeto pequeno que fecha o mês antes de construir o produto que vai escalar por anos.
A procrastinação parece produtividade, parece responsabilidade, parece a coisa certa a fazer. Afinal, a conta tem que ser paga, o cliente tem que ser atendido, o imediato tem que ser resolvido. Mas ela mata o importante no altar do urgente. Paulo era um procrastinador de alto nível. Sempre estava ocupado, sempre estava entregando alguma coisa, sempre tinha algo urgente que justificava não ter construído o que realmente importava. E quando não tinha projeto, quando havia um espaço real de tempo para construir, ele não construía. Porque sem a urgência externa, o cérebro dele não sabia por onde começar. E aí aparecia outro projeto pequeno, ou uma reunião de prospecção que ia a lugar nenhum, ou um dia inteiro pesquisando uma ferramenta que ele nunca ia implementar. Movimento que não era avanço, ocupação que não era construção. Aqui, João precisa pausar e te fazer uma pergunta. Você consegue identificar na sua própria vida uma área onde você está sempre ocupado, mas raramente avançando? Onde você termina o dia com a sensação de que fez muita coisa, mas não sabe exatamente o quê? Deixa nos comentários. Não precisa ser elaborado. Uma palavra, um emoji, porque quando você nomeia, você para de ignorar. E se esse canal está chegando num lugar que outros conteúdos não chegam, se inscreve agora. Porque o que vem na segunda metade dessa história é onde as coisas ficam pesadas de verdade. Em março de 2020, o mundo parou. A pandemia chegou e o mercado de consultoria presencial colapsou da noite para o dia. Paulo perdeu 2 projetos em uma semana. O terceiro foi suspenso sem data de retomada. Ele ligou para o João nessa época, não chorando, ainda não, mas com aquela voz de quem está segurando muita coisa. E João ouviu algo que ficou com ele. Paulo falou sobre a pandemia, sobre o mercado, sobre o governo que não dava suporte ao profissional autônomo, sobre como era injusto que grandes empresas recebessem subsídio enquanto o pequeno ficava descoberto. Tudo verdade, tudo verificável, tudo absolutamente real. Mas João percebeu que Paulo não tinha falado uma vez sobre o que ele poderia fazer, só sobre o que estava acontecendo com ele. Existe uma distinção que o psicólogo Martin Seligman, um dos fundadores da psicologia positiva, passou décadas estudando. A distinção entre locus de controle interno e locus de controle externo. Pessoas com locus de controle interno, mesmo diante de circunstâncias ruins, mesmo diante de coisas que estão genuinamente fora do controle, perguntam: o que eu posso fazer dentro disso? Não porque negam a realidade, mas porque sabem que a única alavanca disponível é a própria ação. Pessoas com locus de controle externo, mesmo quando têm capacidade real de agir, organizam a narrativa em torno do que aconteceu com elas: o mercado, o governo, o sócio, o azar, a pandemia. Não é que estão erradas, é que essa narrativa, mesmo quando verdadeira, as deixa sem ação possível. Porque se o problema é externo, a solução também precisa ser externa. E esperar solução externa é entregar o controle da própria vida para variáveis que você não controla. Paulo tinha locus de controle externo. Não totalmente. Ele não era passivo, não era preguiçoso, não era alguém que ficava parado esperando. Mas na hora que as coisas iam mal, a narrativa dele sempre organizava os fatos de forma que o problema era de fora. E o que estava de fora nunca mudava rápido o suficiente. Desenvolveu um formato de workshop remoto. Conseguiu 2 clientes novos que precisavam exatamente do que ele sabia fazer: reestruturação de processos em empresas que tinham digitalizado às pressas e precisavam organizar o caos. João ficou impressionado. Esse era o Paulo que ele conhecia desde criança. Rápido, adaptável, inteligente sob pressão. E aí, em meados de 2021, Paulo tomou uma decisão que parecia ótima.
Ele entrou em sociedade. O sócio era um cara do mercado de tecnologia. Complementar ao Paulo em habilidades. Paulo entendia de gestão e processo, o sócio entendia de produto digital e vendas. A ideia era criar uma consultoria híbrida, unindo os dois mundos. Fazia sentido. No papel, fazia muito sentido. João conversou com Paulo antes da assinatura. Fez algumas perguntas. Você conhece esse cara há quanto tempo? A gente está combinando o que exatamente por escrito. Como vocês decidiram a divisão de responsabilidades? Paulo respondeu com a segurança de quem tinha pensado bastante. Conhecia o sócio há 2 anos de mercado. Tinham trabalhado num projeto juntos. O contrato estava sendo revisado por advogado, as responsabilidades estavam definidas. Tudo certo. Quase. O que não estava definido com clareza suficiente era o processo de tomada de decisão quando os dois discordassem. O que acontecia com os clientes que cada um trouxesse se a sociedade se dissolvesse. Quem tinha autoridade sobre o que quando as visões divergissem. Detalhes que pareciam pequenos enquanto a energia estava alta e os dois estavam alinhados. E que viraram bombas quando a energia baixou e os dois deixaram de estar alinhados. 12 meses depois da assinatura, a sociedade virou processo. João não vai entrar nos detalhes do processo porque não é o ponto da história. O ponto é o que aconteceu com Paulo enquanto o processo se arrastava ao longo de 2022. Ele ficou paralisado. Não completamente. Ele ainda trabalhava, ainda atendia clientes, ainda funcionava no dia a dia. Mas a energia que ele tinha antes da sociedade, aquela energia de quem está construindo algo, tinha ido embora. Substituída por uma energia diferente, mais pesada, mais reativa, a energia de quem está gerenciando crise. E nesse estado, os gastos que antes eram administráveis foram crescendo. Não porque Paulo gastava de forma irresponsável, mas porque quando você está sob estresse crônico, o cérebro busca alívio imediato. Jantar fora porque não aguentava cozinhar. Assinatura de serviço novo porque parecia que ia resolver um problema. Compra que não era urgente, mas que no momento parecia necessária. O pesquisador Sandil Mullainathan, economista de Harvard, descreveu isso num livro chamado Escassez, que João leu nesse período. A ideia central é que escassez de dinheiro, de tempo, de energia mental, cria um estado cognitivo específico que compromete a tomada de decisão. Você fica tão focado no problema imediato que perde a capacidade de pensar no longo prazo. É o que ele chama de tunelamento. Você enxerga o que está na frente, no túnel, e perde a visão periférica. Paulo estava em tunelamento profundo. Enxergava o processo judicial, o cliente que estava difícil, a conta que estava apertada. Não conseguia enxergar o padrão, que aquele estado de crise crônica era em parte resultado de escolhas que ele tinha feito e que algumas daquelas escolhas tinham padrão. O padrão de avançar rápido demais quando a energia estava alta. O padrão de não construir a fundação quando as coisas estavam bem. O padrão de explicar os problemas pelo externo e por isso nunca ajustar o interno. Foi nesse contexto que ele ligou para o João em dezembro de 2022. E João ouviu a história toda. O mercado difícil, o sócio de má fé, a inflação, o governo, o azar. E quando Paulo terminou, João fez a pergunta: Paulo, você me ligou para desabafar ou para entender o que está acontecendo de verdade? O silêncio durou uns 5 segundos. Para entender. Então eu vou te dizer uma coisa que vai doer. E vai doer não porque é cruel. Vai doer porque você já sabe e não está se permitindo saber. Paulo não respondeu. João continuou. O que aconteceu com Paulo depois daquele fim de semana não foi dramático. Não teve virada cinematográfica. Não teve dia específico em que tudo mudou. O que aconteceu foi mais lento, mais real,
mais parecido com o jeito que as coisas realmente mudam na vida adulta. Não de uma vez, mas em ajustes graduais que vão se acumulando até que um dia você olha para trás e percebe que está num lugar diferente. A primeira coisa que Paulo fez foi parar de construir explicações e começar a construir registros. Não um diário, um registro de decisão. Cada vez que tomava uma decisão importante, aceitar um projeto, recusar outro, investir em alguma coisa, fazer uma parceria, ele escrevia. Escrevia o que estava pensando, o que esperava que acontecesse e por quê. E 3, 6 meses depois, voltava e lia. Essa prática tem base em pesquisa. O investidor e intelectual americano Ray Dalio, fundador da maior gestora de fundos do mundo e autor de um livro chamado Princípios, usa uma versão desse sistema há décadas. A ideia é criar um registro honesto das suas decisões e dos seus raciocínios, para que você possa aprender com o seu próprio histórico, em vez de reescrever a narrativa depois. Quando Paulo começou a ler os registros que tinha feito meses antes, ele começou a ver o padrão que João tinha descrito. Não como acusação de fora, como evidência que ele mesmo tinha gerado. Isso foi diferente. Evidência própria não pode ser descartada como julgamento alheio. A segunda coisa foi sobre dinheiro. Paulo criou o que ele passou a chamar de conta intocável. Separada, em outro banco, sem cartão vinculado, com uma transferência automática que saía no dia do recebimento de qualquer valor, antes de pagar qualquer outra coisa. Pequeno no começo, R$ 500 por mês quando entrava pouco, mais quando entrava mais. A regra era simples. Essa conta não existe para nada que não seja reserva de 12 meses. Não chegou em 12 meses ainda, mas está crescendo. E estar crescendo é diferente de estar parado, que é diferente de estar diminuindo. Direção importa mais do que velocidade quando você está reconstruindo. A terceira coisa foi a mais difícil. Paulo precisava terminar alguma coisa, não algo novo, não um projeto animador que tinha chegado, algo que ele tinha começado e não tinha terminado. O workshop remoto que tinha desenvolvido em 2020 e que tinha dado resultado, mas que ele nunca tinha transformado em produto consistente, ficava reinventando toda vez que vendia, desperdiçando energia em vez de sistematizar. Ele passou 3 meses, só 3 meses, com prazo definido, irrevogável, transformando aquele workshop numa metodologia documentada, com material de apoio, com processo de entrega padronizado que não dependia do estado de humor dele no dia. Lançou em abril de 2023. Não foi um lançamento grandioso. Foram 8 clientes no primeiro mês. Faturamento que não mudou a vida, mas que provou o mecanismo. Que aquilo funcionava sem ele precisar reinventar do zero toda vez. E alguma coisa mudou no Paulo depois disso. João percebeu na próxima vez que conversaram. Não euforia, tranquilidade. A tranquilidade de quem terminou alguma coisa e sabe que terminar é possível. Diz esses custos no João vai te dizer algo agora que ele levou muito tempo para entender. Inteligência sem direção é combustível sem motor. Você pode ter o melhor combustível do mundo. Se não tem motor que converte essa energia em movimento, o combustível fica parado no tanque, esquenta, pressiona e, eventualmente, se não tem válvula de saída, explode. Paulo tinha combustível extraordinário. Sempre teve. O problema nunca foi capacidade. Foi a ausência de estrutura que convertesse capacidade em resultado consistente. E estrutura, diferente de talento, não é algo que você tem ou não tem. É algo que você constrói. Deliberadamente e conscientemente, contra a resistência natural do seu próprio cérebro, que prefere o novo ao consistente, o estimulante ao necessário, a explicação à responsabilidade. O filósofo estoico Marco Aurélio, imperador romano
que governou nos anos 160 depois de Cristo e que escreveu um diário pessoal que ficou conhecido como Meditações, escreveu algo que João leu várias vezes e que se encaixa no Paulo com uma precisão que atravessa 2000 anos. Ele escreveu que o obstáculo é o caminho, que as coisas que resistem são as que ensinam, que o homem que foge do que é difícil não está preservando energia, está desperdiçando a oportunidade de se tornar quem precisa ser. Paulo passou anos contornando o obstáculo, explicando por que o obstáculo estava lá, cujos fatores externos o criaram, porque era injusto que existisse. E enquanto explicava, o obstáculo ficava no lugar. Em 2023, ele parou de explicar e começou a atravessar, devagar, com tropeço, com muito menos elegância do que a inteligência dele sugeriria, mas atravessando. Nares Cacacendices João continua em contato com Paulo. Conversam com frequência. Paulo ainda tem meses difíceis. O mercado de consultoria independente não ficou fácil. A vida de profissional liberal tem altos e baixos que não desaparecem porque você mudou a mentalidade. Mas mudou alguma coisa na forma como ele lida com os baixos. Ele ainda percebe o impulso de explicar pelo externo. Ainda sente a vontade de construir a narrativa de vítima de circunstância. Mas agora ele percebe o impulso. E perceber não é o mesmo que não ter. Num sábado de outubro de 2023, Paulo mandou uma mensagem para o João, sem contexto, sem explicação. Era uma foto, da conta intocável, com um saldo que representava quase 4 meses de despesas cobertas. Embaixo da foto, só uma linha. 4 meses. Tô indo. João ficou olhando para essa mensagem por um tempo e pensou na criança que ele conheceu no quintal da avó há mais de 30 anos. Na inteligência que sempre esteve lá, no tempo que levou para essa inteligência encontrar a estrutura que merecia, e pensou em quantas pessoas estão no mesmo ciclo do Paulo agora. Não porque são menos capazes, porque estão usando a capacidade que têm para explicar em vez de para construir. Então João vai terminar com uma coisa direta. Não uma lista de 10 passos. Não um sistema perfeito. Uma pergunta. Só uma. Qual é a explicação que você usa com mais frequência para justificar por que as coisas não saíram como deveriam? Pode ser o mercado. Pode ser o momento. Pode ser alguém que te prejudicou. Pode ser uma circunstância que genuinamente foi injusta. João não está dizendo que sua explicação é mentira. Está dizendo que, mesmo sendo verdade, ela pode estar te impedindo de fazer a única pergunta que importa. O que eu faço agora com o que eu tenho, não com o que você deveria ter, não com a reserva que deveria estar lá, não com o sócio que deveria ter sido honesto, não com o mercado que deveria ter sido mais justo, com o que você tem. Agora. Paulo começou a responder essa pergunta em janeiro de 2023, com 43 anos, com nome negativado, com processo judicial, com reserva quase zero. Começou. E começar com o que você tem, de onde você está, é sempre, sem exceção, mais poderoso do que esperar pelas condições que nunca chegam perfeitas. Deus estão. Se essa história chegou num lugar que faz sentido para você, se em algum momento você reconheceu o Paulo em alguém que você conhece ou em você mesmo, deixa nos comentários. Não para João, para você. Porque escrever o que você reconhece é o começo de não ignorar mais. E se esse canal está sendo útil, se inscreve, ativa o sino, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Não como crítica, como cuidado. Porque às vezes a coisa mais honesta que você pode fazer por alguém é não deixar a explicação deles passar em branco. Foi isso que João fez pelo Paulo.